Olá, está no ar o Jornal do Produtor, o seu canal de informações sobre as principais notícias da agropecuária. Confira agora os destaques desta sexta-feira. Encontro realizado em Brasília debate a revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. CNA esteve presente. No quadro Agro Internacional, você vai saber um pouco mais sobre o Mercosul e o comércio entre blocos econômicos e os resultados da reunião entre a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e o Ministério do Meio Ambiente. Vem com a gente que o Jornal do Produtor começa agora. Vamos aqui na tela comigo para saber quais são as manchetes nos principais jornais de hoje. Começamos com o estado de São Paulo. Empresários se aproximam de Temer por reformas. Vamos ao próximo destaque. Folha de São Paulo. Petrobras volta a ter lucro, mas Lava Jato ainda afeta resultado. Próxima manchete é o Valor Econômico. Previdência será uma luta feroz, entre aspas. Aqui o Correio Brasiliense, Polícia Federal prende 2 pessoas em ação antiterrorismo nos Jogos Olímpicos. Então, essas são as manchetes principais da imprensa nacional. Um decreto assinado esta semana pelo presidente em exercício, Michel Temer, instituiu o programa de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco. E para discutir as medidas que precisam ser tomadas, o Tribunal de Contas da União recebeu entidades públicas e privadas para debater o tema. A CNA participou do evento. O diálogo público foi firmado entre os Ministérios da Integração Nacional, Meio Ambiente, Agricultura e Fazenda, com o Tribunal de Contas da União e a participação da CNA. Eles trataram da instituição do Programa de Revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. O objetivo é aumentar a quantidade e a qualidade da água no curso do rio, destinada ao abastecimento humano, ao consumo animal e principalmente à irrigação de plantações. Nós temos que fazer com que esse potencial extraordinário do Brasil possa estar à disposição dos brasileiros e do resto do mundo, porque o Brasil, de fato, é um país que detém fantásticos recursos naturais. Então, nós queremos aqui no TCU fazer com que, nesse caso, não só existam ações governamentais, mas que, acima de tudo, tenhamos uma coisa indispensável para que essa política possa ter o sucesso que nós queremos e esperamos. A transposição do curso d'água teve início em meados de 2003, a um custo que hoje passa dos 8 bilhões de reais. A criação de novos canais, que funcionam como espécies de afluentes, engloba mais de 470 quilômetros. São 390 municípios beneficiados em 4 estados. Recuperar o rio significa fazer com que os efeitos das intervenções permaneçam para os próximos anos, garantindo a produtividade da região a longo prazo. A proteção das nascentes são fundamentais, mas também a proteção dos pequenos agricultores que estão na beira dos rios, dos afluentes, do São Francisco, porque sem essa política integrada entre os pequenos e médios produtores que preservem as nascentes, nós não temos a capacidade de colocar o rio na sua plenitude e ele está agonizando. Na verdade, o rio está morrendo. A partir do diálogo público, terá início o trabalho da Comissão de Acompanhamento da Revitalização do Rio São Francisco. A primeira reunião acontece já nesta segunda. Inicialmente, o governo federal prevê a aplicação de 2 bilhões de reais no processo. Essa comissão é muito importante, porque ela reúne ministérios que estão envolvidos nessas ações e esses ministérios também têm participação da sociedade civil. Então, o Tribunal de Contas também vai participar. Então, nós temos a certeza de que os recursos, grande parte deles já assegurados, eles vão ter uma aplicação correta. O que nós queremos é rapidez nessa aplicação, com segurança de que os recursos terão a aplicação correta. O coordenador de sustentabilidade da CNA diz que o novo processo produtivo, atrelado ao meio ambiente, é o reflexo de uma agropecuária responsável com o futuro do planeta. O produtor rural e o proprietário rural ele é o principal interessado na conservação de água e solo, né? Porque a gente não pode dissociar o que é solo e o que é água. Nós convertemos água em alimentos e essa conservação ela é totalmente associada à conservação e produção de alimentos, e nós já provamos isso há muito tempo, que existe como preservar e produzir ao mesmo tempo no mesmo local. Nós seguimos falando sobre o programa de revitalização da bacia hidrográfica do Rio São Francisco.
como esse é o assunto que há muitos anos persiste sem uma definição, inclusive prejudicando os produtores rurais. Quem nos ajuda a entender esse tema é o assessor técnico da CNA, Gustavo Goretti. Muito bom dia, Gustavo. Bom dia, Marcelo. Seja bem-vindo. Obrigado. Começamos, como está hoje a situação, então, na bacia do Rio São Francisco? Hoje a situação está bem crítica. O Rio São Francisco passa por uma seca de 7 anos, já os níveis estão baixos e a previsão é de que nesse ano seja o nível mais baixo que o rio chegue desde a construção de Sobradinho. Então, é uma situação crítica, porém, esse problema não é um problema causado simplesmente pela ação do homem. Também tem um problema climático, chuvas que a gente vem sendo em volume muito baixo, então a gente percebe que esse ano talvez as chuvas cheguem mais cedo e possa dar um alento ao rio, mas as condições não são muito boas. Então, o clima realmente está pegando e poucas chuvas. Eu acho que o clima está bem problemático para a região. Agora, Gustavo, e para o produtor, quais os desafios com essa atual condição do rio que você acabou de relatar? Os produtores irrigantes são os mais afetados, porque muitas vezes eles têm que parar a captação por falta de estrutura para bombear. O rio ainda está longe de secar, essa questão de secar o rio é muita água que ainda passa pelo rio, ainda são 800, a mínima que o rio chegou ano passado foi 800 metros cúbicos por segundo, é um volume muito grande de água, mas o problema são as estruturas físicas que são construídas na beira do rio para irrigação, que não alcançam a água. Devido ao depressionamento do nível do rio, essas águas não conseguem captar. Então, o desafio vai ser melhorar essas captações. Algumas estruturas já foram feitas lá em Petrolina, então acredito que eles vão conseguir passar com isso. A outra questão é a manutenção do solo. Quando o produtor mantém o solo bem manejado na sua propriedade, ele melhora a sua fertilidade, então melhora a sua capacidade de produção. Eu acho que isso é importante para o produtor e importante para o rio também. Então, mais uma vez, o produtor sendo um importante aliado na condição ambiental do rio, a melhoria da condição ambiental do rio. Agora, uma revitalização é realmente possível? O que precisa ser feito para isso? Olha, a gente sabe que esse processo já vem de mais de 300 anos, a degradação do rio, né? Então a gente sabe que voltar às origens não é possível, mas uma revitalização é possível. A gente sabe que ações pontuais e em grandes escalas deverão ser feitas. O foco do projeto até hoje tem sido a questão do saneamento ambiental e muito pouco feito nas propriedades rurais. A gente sabe que o produtor rural é quem vai fazer essa revitalização. O governo tem que chamar o produtor para perto. Ontem a gente participou do evento, que já a CNA tem uma participação efetiva nesse evento, então eu creio que a gente consegue unir essa questão. O produtor rural é quem realmente vai fazer essa revitalização. Então, sem o produtor rural, a revitalização não será possível. Mas com o produtor rural, acho que será possível. O governo vai ter que investir, vai ter que ser feito pagamento de serviços ambientais para o produtor deixar áreas improdutivas para a preservação ambiental, mas ele tem que receber por isso. Então, eu acho que é uma questão complexa. Está se começando um novo ciclo agora. Eu acho que o produtor é o principal aliado do governo para a revitalização. E ontem isso ficou bem claro no evento. Agora, nós vimos na reportagem que um comitê foi criado para acompanhar a recuperação do São Francisco. Já se sabe como será o trabalho desse comitê e quais as entidades vão participar? Já sabe. Foi um decreto assinado pelo presidente na terça-feira, então bem recente, a gente deu uma olhada rápida, foi na quarta-feira, na verdade. Foi um dia antes do evento, então provavelmente uma consequência desse chamamento do TCU para o governo federal e para a iniciativa privada dos problemas que estão na revitalização. Então, quem vai participar desse comitê, basicamente, é o governo federal, o governo estadual e o comitê de bacia. Os produtores rurais vão estar representados dentro do comitê de bacia e o comitê irá representar. Então, não tem uma participação direta da CNA ou dos produtores rurais. A boa notícia é que no comitê anterior, que já existia, o Ministério da Agricultura não fazia parte, então fica o entendimento que a agricultura não faz parte desse processo. Agora o Ministério está dentro e eu acho que com isso a gente vai conseguir que a agricultura faça parte do processo realmente, não só como vem sendo até hoje, simplesmente a parte sanitária.
Agora, quais os desafios da gestão dos recursos naturais e na melhoria das condições socioambientais na bacia do São Francisco? É um desafio grande. A gente sabe que a bacia tem uma grande produção irrigada. A agricultura irrigada é uma grande empregadora, então tem uma questão social muito forte. E para irrigar a gente precisa da água do rio e dos outros rios afluentes da bacia. Então, a preservação ambiental é de interesse do produtor rural, porque ela vai gerar uma condição melhor, vai melhorar a condição hídrica da bacia e poder gerar um aumento da área irrigada. Com o aumento da área irrigada você vai ter maior emprego, maior renda e com isso você tem uma melhoria social e econômica de toda aquela região. Então a gente acredita que a irrigação vai prestar um papel muito importante nessa questão da revitalização socioeconômica do rio e é um meio econômico e produtivo mais barato para se gerar emprego e renda na região. Então, a gente acredita que a irrigação vai ter um papel importante nessa transformação social da região de São Francisco como um todo. Assessor técnico da CNA, Gustavo Goretti, muito obrigado pela participação. Obrigado, Marcelo. Fica à disposição. Depois do intervalo, teremos Agro Internacional. Falaremos sobre como funcionam as negociações entre os blocos econômicos. Eu volto já.